bonito em coral também. Está linda quando as vozes se dividem, né? Isso é maravilhoso. Também maravilhoso porque hoje temos alguns visitantes, né? Alguns já até conhecidos nossos, né? O filho e a nora do irmão Jair estão aí com a gente, né? E isso é muito bom, né? E o neto também, né? Mas esquecendo do neto, tadinho, né? Não pode esquecer, né? Muito bom tê-los aqui com a gente, isso é uma maravilha. Também temos aqui o irmão José, né? Lá da igreja do Engenho, está aqui conosco também. Não sei se tem alguém aqui mais que eu não estou vendo, lembrando. Hã? Cadê o Álvaro? Ah, tá ali atrás. Ele é mais visitante. É por isso que eu não falei nada, ele é mais visitante, né? Hoje, logo mais à noite, teremos o culto, né? Especial voltado para as mulheres. Então, não é voltado para as mulheres, é o culto para Deus, com foco, né? Homenagem às nossas irmãs. E eu quero parabenizar nossas irmãs, as mulheres, porque realmente são muito importantes na vida, inclusive, da igreja, né? E queria pedir aos irmãos que também estejam orando especificamente por alguns pedidos que eu trouxe aqui. Não esqueçam de orar pela nossa irmã Marise. Nossa irmã Marise Delgado, ela tem 2 netos e eles estão com influenza. E um, inclusive, até tem problema de bronquite. Né? E a irmã conhecida nossa, Marta, que cuida das crianças, também está, inclusive, internada. Então, esteja orando por ela, né? E pelos nossos irmãos, Noemi, irmão Silas, irmã Vilma, irmão Antônio. Eu estive hoje, essa semana, visitando também a irmã Irene, seu esposo. Né? Chegamos até numa hora interessante, na hora certa, né? Como ele falou, o Antônio. Você chegou na hora certa, pastor, porque ela está não sair de casa, achando que não é a casa dela. Então a gente deve estar orando pelos nossos irmãos, já tem o Jaime, né? Então a gente deve orar pelos nossos irmãos para que Deus possa atuar na vida deles e quem puder fazer visita, que faça. Né? Se você pode fazer uma visita a um desses irmãos, esteja lá, né? Para que a gente possa ali junto, os irmãos e eles estarem se sentindo participantes da nossa igreja, né? Não excluídos, nós, irmã Noemi também, estejamos orando por eles, tá? Deus possa nos abençoar. Hoje vamos terminar, se Deus assim permitir. Sim, que ele pode voltar agora, ou eu morrer, né? Tanto faz. Mas eu vou permanecer, como diz a música, né? Eu vou permanecer. Terminar vendo hoje a última parte do versículo de Atos. Vamos ler então? Nós colocamos aí, dividimos esse versículo em 3 partes, né? Atos, capítulo. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Atos capítulo 1, versículo 8. Última parte desse versículo. Atos capítulo 1, versículo 8. O que diz aí? Vamos relembrar, né? Está dito então. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Nós já falamos aí, vimos que a palavra testemunha, no início deste versículo, ele está dizendo para você que você tem que, e se necessário for, dar até a sua vida. Lembra qual era a palavra que nós traduzimos por testemunha? Marte. Né? Ou seja, você pode dar a sua vida e deve dar a sua vida, se necessário for, por um objetivo maior, por uma causa maior, por um alvo supremo. Também vimos que o Espírito Santo de Deus nos capacita para tal. Não é você chegar de repente e está tudo certo. Não, ele nos capacita e estudamos muito sobre isso, quais são os atributos dele, né? Aquilo que ele vem fazer conosco, né? Que vai nos ensinando, nos consolando, nos dirigindo e assim por diante. E terminamos vendo que a igreja toda ela está capacitada para isso. Toda a igreja, todos nós, cada um, eu e você, estamos capacitados para isso. Isso o quê? Ser a testemunha onde? É a nossa parte hoje. Em Jerusalém, ou seja, aonde você mora, onde você está, melhor dizer, vamos botar assim,
em toda a Judéia, ou seja, todo ao seu redor, inclusive o seu estado, e além da Judéia, ele diz Samaria, que seria o teu país, e além de Samaria, confins da terra, todos os lugares da terra, mais distantes, que seria o mundo. Bom, eu sei que é difícil você ser testemunha lá do outro lado do planeta, mas eu vou dizer para você uma coisa interessante hoje. Não é. Não é. E você vai entender porque eu estou dizendo que não é difícil. Vamos pensar então, antes, procurar relembrar alguma coisa e tentar responder o que é ser e como ser uma testemunha. Aliás, você já vimos o que é, é o marketing. Mas como ser essa testemunha? Qual é o processo? Em resumo, três passos. Primeiro, você ouviu Deus te chamar. Ele te chamou. Lembra disso que nós falamos? Além de ele ter te chamado para você saiu, ouviu o seu chamado, seguiu, agora você precisa estar dentro da vontade de Deus. Viver uma vida dentro da vontade de Deus. Ou seja, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a minha vontade não é mais minha, a vontade agora é de Deus. E além disso, você que é um bom entendedor das coisas, você dentro da vontade de Deus, você tem espaço para desvios. Você tem espaço para desvios? O que você acha? Não, não tem espaço nenhum. Lembre de Josué, quando Deus disse para Josué, Josué, o negócio é o seguinte, você não vai desviar nem para direita e nem para... Não tem espaço. Você é como aquela condução que muitos pegam durante a semana, inclusive eu, o trem. Você que já andou de trem, como é que funciona o negócio? Ele não sai nem para a direita nem para a esquerda, ele se mantém dentro de um trilho. Para dizer melhor, ele está dentro de uma bitola. Se ele sai dali, não dá certo. Os acidentes são enormes. Né? E eu já participei de um. Olha que coisa bacana. Eu já estava dentro de um trem que resolveu sair fora do trilho. Descarrilhado. Negócio interessante. Emocionante. Eu que gosto de aventuras, né? Não, eu estava indo para o seminário. Lá no Meia. Um negócio bacana. O trem parou no sinal e de repente veio de repente. Né? Uma coisa emocionante. Você pular na linha, com o trem fora da linha, já na rua, que coisa espetacular. Né? Eu que gosto desse negócio, fora a irmã Nancy, que gosta de dirigir de olho fechado, né? É emocionante. Muito bem. Bom, esse processo, ele pode ser fácil, também pode ser difícil, e com certeza será muito difícil. Muito difícil esse processo. Por que eu digo isso? Porque você, dentro da vontade de Deus, automaticamente você está dentro de um projeto, dentro de um plano. Não há nada neste mundo que seja ao acaso. Tudo está dentro do plano de Deus. O negócio é como você está dentro desse plano. O negócio é como você participa desse plano. Então vamos recapitular o plano de salvação. Eu sei que você sabe. Mas vamos trazer lá de Gênesis, como o Dalton inclusive falou. Lá em Gênesis capítulo 3, 15, eu quero que você leia com bastante atenção esse versículo, tem uma coisa interessante nesse versículo aí. Gênesis 3, 15. Aqui está o plano de Deus. Gênesis 3, 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigos uma das outras. Quando ele fala você, ele está se referindo a quem? A serpente, isso aí. E assim também serão inimigas as suas descendências. E a descendência dela. Dela quem? Também, mas aqui está se referindo a outra pessoa. Assim também serão inimigas a sua descendência, mulher, e a descendência de quem? Da serpente. Esta esmagará a descendência. Esmagará a serpente, perdão. Essa esmagará a sua cabeça,
Jesus Cristo, e a serpente fará o quê? Vai morder o calcanhar. Vamos entender esse texto aqui interessante, irmão. Não perca de vista isso, esse versículo aqui, muito importante. Você tem aqui a descendência do homem, como você e hoje é. Você tem a descendência da serpente. Você tem aqui Jesus Cristo sendo apresentado. E nessa que Jesus Cristo é apresentado, ele já está dizendo não algo que vai acontecer no sentido de possibilidades de acontecer ou não, mas que vai acontecer, em que Cristo vai pisar, esmagar a cabeça da serpente, mas, no entanto, será ele também ferido no seu calcanhar. O que tem isso a ver? O que tem isso a ver? Bom, irmão, muita coisa tem a ver. Primeiro, repare aqui um detalhe. Quem venceu? Jesus. Ele esmagou a cabeça da serpente. Mas a serpente o feriu. Feriu aonde? No calcanhar. Quem venceu? Jesus. Mas ele que sofreu a dor. Ele que sofreu a dor. Você e eu não. Ele sofreu a dor. Então, dentro do plano de Deus, você tem ali duas situações. Os descendentes da serpente e os descendentes dos homens. Ok? Grave isso no seu coração. E aí Jesus Cristo vem lá em João agora, no capítulo 10, versículo 10, e diz o seguinte: o ladrão, ou a serpente, só vem para quê? Roubar. Roubar, matar e destruir. Mas eu, diz Jesus Cristo, vim para que tenham vida e vida completa. Interessante, vamos pensar nessas palavrinhas aí. Roubar, o que é roubar? Tirar de alguém algo que não lhe... Qual a diferença de roubar para furtar? Roubar usa de violência, agressão, e furtar não. Então, quando ele diz que o ladrão vem para roubar, ele veio tirar com violência aquilo que não pertence a ele. Tirar quem? Tirar o quê? Tirar o homem da presença de Deus. Destruir. Ora, roubar, matar, antes, matar. A palavra matar, todo mundo sabe, quer fazer o quê? Tirar a vida. Então ele está querendo tirar a vida do ser humano. Se ele consegue fazer isso, ele está destruindo o ser humano. Por isso minha palavra destruir depois. Essa palavra destruir é tornar inútil. Tirar do caminho. Arruinar. Ou seja, Satanás veio para tirar com violência o ser humano da vida que Deus veio para trazer, inclusive a que ele tinha dado lá no Éden, e além de tirar a força com violência, o homem de Deus, ele quer também tirar a vida desse homem. Quer mandar esse homem para onde? Para o inferno. Quer mandar esse homem para o inferno. Ou seja, tirar o homem do caminho de Deus para que ele possa ser levado ao inferno. Mas Deus diz que ele veio para dar vida. A palavra vida você entende. Você está vivo? Ótimo, você entendeu vida. Só que a palavra vida aqui dá uma ideia de total vida, ampla vida, muita vida. Aí ficou uma redundância, porque além dele dizer isso, ele diz vida completa, que traz também uma ideia de mais. Tipo aquela palavra errada que alguns costumam usar. Vamos subir para cima? Conhece essa palavra errada? Ou vamos descer para baixo? Vamos entrar para fora? Né? Conhece essas palavrinhas? Pois é, sair para fora, aliás, sair para fora, né? Entrar para dentro.
É isso aí, obrigado. Veja bem, é mais ou menos isso. Deus, ele quer te dar de novo vida, porque Satanás te roubou a vida. Mas ele não quer te dar uma qualquer vida. Ele quer dar, e aí chega interessante a palavra, a mesma vida, por isso ele usa essa palavra completa, que ele, Jesus e Deus têm. Não é qualquer vida. Os anjos têm vida? Tem, estão vivos lá no céu. Os arcanjos, os querubins, os serafins estão lá. Tem vida. Não são seres inanimados. Tem vida. Mas a diferença dele para você qual é? Vontade própria, é a única diferença, sim. Mas interessante, a vida que os anjos, os serafins, os querubins, os arcanjos têm, não é a que Deus quer dar para você, ser humano. Aqui ele quer dar para você, nós falamos isso semana passada, mais ou menos isso, é que ele quer dar uma vida como a dele. Não é uma qualquer vida. Ele quer te dar vida, os anjos têm vida. Mas só que ele não quer parar ali, ele quer te dar algo a mais. Não me pergunte como isso vai ser, porque a Bíblia não diz, eu sei que vai ser. Por isso eu vou permanecer. Como diz a música. Gostei, comprei a música. Né? Vou permanecer. Então a gente tem que enxergar este plano que Deus elaborou. Este plano para que você e eu possamos levar. Mas a gente não pode esquecer que Satanás está trabalhando para destruir. Você lembra disso, não está? Lembra disso? Satanás trabalha para destruir? Pois é, não podemos deixar de ver essa realidade. Então, como é que nós vamos ser testemunhas? Vamos caminhando comigo. Salmos 139, versículo 13 a 16. Primeira coisa que você tem que enxergar aqui. Quanto o ser humano vale para Deus? Quanto o ser humano vale para Deus? Veja o que o salmista diz. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste da barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. 15. Davi, tu viste quantos meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado da barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Gente, você entendeu o texto aqui? Hoje nós temos opsonografia, né? Os papais mais modernos, né, podem ver um pouquinho da cara do neném que está vindo, né? É bacana, né? Não é lindo? Essa semana eu vi lá da Aninha, né? Lá do Mateus, né? E os irmãos também já devem ter visto aí, o Lucas também já deve ter visto do Davi, né? Dá para ver o rosto, né? É uma coisa muito bonita, linda isso. Mas você não vê o que Deus está vendo. Os detalhes, os mínimos detalhes na formação de um bebê. Deus viu. E ele valorizou isso. Veja que o salmista disse, o quanto o homem vale para ele. Porque ele teve o cuidado de tecer cada milímetro, ou milhares de milímetro nosso, ainda quando ninguém podia nos ver direito. Estava lá Deus vendo. Olha o valor, gente. Capricho. Capricho de Deus. Romanos 5,8. Então, esse amor de Deus fez com que Deus fizesse o quê? Mas Deus nos mostrou o quanto Ele nos ama quando o quê? Morreu, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você tem que enxergar isso. O quanto Deus quer, o quanto Deus nos ama. O quanto Deus ama o homem. Vou ampliar esse negócio. Não é você somente, é todos. Inclusive aqueles que estão longe dele. Deus ama, foi Deus que fez. Ele não fez somente você, porque você é servo dele. Não. Ele ama todos. E Satanás? Você tem que enxergar isso também. Repito, ele quer destruir. Veja 1 Pedro, aliás, 5,8. Olha só o que Pedro fala. Estejam o quê?
alertas ou vigilantes. E fique vigiando, porque o inimigo de vocês, quem? O diabo. O que ele quer fazer? Anda ao redor de quem? Ser humano. Ele anda ao redor do ser humano para destruir. Está lá. Nós já vimos isso. Agora, desde quando ele anda ao redor para destruir o homem? Desde quando ele anda ao redor tentando destruir o projeto de Deus? Desde quando? Não. Sempre. Se você olhar rapidamente, Davi, Caim e Abel. Aliás, volta um pouco mais. Quando Deus disse, da tua descendência virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente, lembra do texto que eu falei para não esquecer, tá? Este, não conhecendo o plano de Deus totalmente, o que ele faz quando nasce os descendentes de Adão? Quando ele vê que Abel era diferente. Opa, será esse o Cristo? Estou pintando na minha cabeça um quadro. O que ele faz com Caim? Mata ele. Caim mata Abel. Só que não era ele o Cristo. A humanidade se degenera. E aí você vê que Deus intervém, faz aquilo que aconteceu, que a gente conhece como o dilúvio, para recomeçar de novo através de Noé. Aí, logo em seguida, o povo continua se degenerando, Satanás trabalhando para degenerar o povo, porque ele não quer que venha o Messias. Até chegar lá nos Hebreus. Aí, de repente, surge o exército do capeta, se reúne no conselho administrativo e diz, está nascendo um cara que eu acho que é o Messias. Quem? Moisés. Eu acho que ele é o Messias. Vamos matar esse cara. Aí vem Faraó e manda jogar os líderes no Nilo, né? Os meninos. Não era Moisés. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá, acabar com o povo todo, porque se acabar com o povo todo, dá resultado. Aí lembra de Esther? Rainha Esther? Pois é, nome bonito, né? Esther. Não é minha presunção não, mas Esther é bonito não, né? Vamos lá. Esther, vamos acabar com os judeus. Não consegue. Então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a linhagem de Davi. Porque Davi recebeu a promessa que dele, do trono dele, da descendência dele, viria o Messias. Então vamos acabar com a descendência de Davi. Até que levanta-se uma rainha, não sei se você lembra, essa rainha chamava-se, quem sabe? Atalia. Vamos matar todos os descendentes de Davi. Até que um espertinho lá esconde um neném, uma criança, um pequitinho, chamado, quem sabe? Joás. Aí eles não conseguem matar descendentes de Davi. Aí vem, o negócio está feio para Jesus. Nasceu o Messias. Agora esse é o Messias. Vamos matar ele. Aí levanta lá Herodes, vamos matar todos os meninos. Não consegue. José, avisado por Deus, vai para o Egito. Jesus cresce. Satanás está tremendo nas bases. Temos que acabar com esse cara. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ele. Em tudo ele foi tentado, mas, no entanto, não pecou. Ele tentou tudo que ele pôde. Não conseguiu. Esse camarada vai dar problema. Vamos tentar na crucificação. Que a gente mata ele na crucificação. Só que aquilo foi um tiro no pé, como o pessoal costuma dizer. Ele achou que estava acabando com Jesus, mas ele acabava acabando com ele mesmo. Porque naquele momento, Jesus Cristo sendo crucificado, o que aconteceu? Esmagou a cabeça da serpente. Não deixou de sofrer. Foi mordido no seu calcanhar. Mas se você leu com bastante atenção, no texto primeiro que eu li lá em Gênesis, Deus diz, porém, inimizade. Deus colocou, olha só, irmão, sei quem já viu isso, Deus
propositalmente colocou uma guerra. Porém, inimizade entre você e ela, sua descendência e descendência dela, da serpente. Então, Deus propositalmente colocou uma guerra aí. Aí alguém poderia dizer, mas por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? A resposta é simples, porque Ele não quer anjos, serafins, querubins, robozinhos, que possam dizer assim, eu te adoro para todos sempre. Alguém que falou, não me lembro quem foi, livre-arbítrio. Deus quer quem quer, e não Deus quer porque Ele quer. Repetir. Deus quer, junto com Ele, pessoas que querem estar junto com Ele. Ele não quer pessoas que não querem estar junto com Ele. Então, fator de decisão. Vamos lá. Você escolhe o lado. Você quer Cristo ou você quer o diabo? E assim foi. Até os dias de hoje. Satanás não consegue mais destruir esse plano. Concorda comigo? Não consegue. Mas ele consegue paralisar parte desse plano. E esse paralisar, ele trabalha em você. Quer ver? Faz uma linha aqui. Deus chama Abraão. Lembra disso? Sai da terra. De Abraão faz uma nação. De uma nação vem Messias. Do Messias, os discípulos, os seguidores do caminho. E os seguidores do caminho chegou em nós, em você e em mim. Então ele não consegue mais acabar com o plano está feito. Mas ele pode e vai tentar e não vai deixar barato. Tentar destruir você. Ele não vai deixar barato. E não se esqueça, friso eu, você está numa guerra. Você está numa guerra. Não brinque de crente. Não pense nisso. Você está numa guerra. Não é uma guerra contra a carne nem o sangue. Ou seja, eu não tenho que lutar contra o Dudu ali, né, Eduardo, meu sobrinho. Eu não tenho que brigar com ele porque o cabelo dele eu acho bonito e tem gente que não gosta. Não é isso. Eu não tenho que brigar, né, com a Odete, que só enxerga mais ou menos de uma boa vista. Quem mandou fazer óculos? Não é isso. Estou brincando aqui, mas é verdade. Às vezes nós brigamos com quem não deveria. E Satanás faz a festa. A nossa briga não é contra a carne e contra o sangue. Mas a nossa briga é contra o mal, Satanás. É ele que está brigando com você. É ele que está lutando contra você. E ele está usando situações. Então eu preciso levantar os meus olhos e enxergar o quê? Para a gente ir caminhando para o fim. 3 importantes coisas. Primeira, o reino de Deus é prioridade. Veja Mateus capítulo 6, versículo 33. Todo mundo conhece esse texto. Portanto, ou mais, ponham em primeiro lugar quem? O reino de Deus. E aquilo que Deus quer. E Ele lhe dará todas estas coisas. Jesus Cristo aqui está no Sermão do Monte. Não sei se vocês quiserem ler, vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Ele está no Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, ele tem uma ênfase. Tem um tema central. Isso aqui é um subtítulo, vamos dizer assim. E ele quer mostrar para você e para mim que não importa a sua prioridade, importa a prioridade do reino. E para que você consiga enxergar essa prioridade, você não pode levar a justiça sua ou do homem à frente. Religiosidade, ou simplesmente meus desejos, meu coração. Não. Você tem que permitir que Deus trabalhe na sua vida e enxergar que a prioridade não é ou não são as coisas, mas sim o reino de Deus. O reino de Deus. A transformação do coração do homem. A transformação de vida. Isso que ele quer. Ele não quer mais nada do que isso. Ele quer a transformação plena do ser humano. Porque ele sabe que quanto o homem for levado pelos seus desejos, ele é levado pelo desejo de Satanás. Você já parou para pensar por que das guerras? Não diria essas aqui, a gente está aqui,
negócio está ficando feio, estreito, não. Você já parou para pensar por que das guerras? Não, não. Isso é outra conversa. Por que das guerras? O homem busca poder. Tá, isso aí. Tem mais, vamos lá. Eu sei que você sabe, pode falar, gente. Se não for, fala igual eu falo assim, não. Sim, certo, 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 certo. Por isso que é a guerra. Mas tem mais. Falei aqui já várias vezes, mas você pescou. A guerra é do diabo e ele quer destruir o homem. Você acha que matar uma pessoa por matar, essa violência que você tem visto por aí, mundo afora, é somente o acaso? Ou é porque Satanás quer matar o máximo que ele puder matar para empovoar o inferno e deixar o céu mais vazio? O que você acha? Deu para entender? É isso que ele quer. Então, enquanto nós brigamos, às vezes, com os nossos interesses, pelos nossos desejos, nós estamos deixando de enxergar a prioridade que é o reino de Deus, a justiça de Deus. Dá a Deus o que é de Deus. Lembra desse versículo? Jesus Cristo fala assim: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ou seja, você, em primeiro lugar, como nós lemos, tem que dar para Deus. As outras coisas, Deus vai te dar tranquilamente. E aí isso caminha para um outro versículo, que é um versículo que interessante, serve para a gente de exemplo. Malaquias 3,10. Você conhece esse texto? Não. Se não conhece, você vai conhecer agora. Malaquias 3,10. Ninguém gosta desse versículo. Muita gente, aliás, não gosta desse versículo, né? Eu, o Senhor, Todo-Poderoso, general de guerra poderoso, né? É isso aí. Ordeno, e não está mandando, é pedindo, que tragam todos os. Tem gente que já até parou de falar. Dízimos aos depósitos do templo. Por que ele fala isso? Por que ele fala isso? Para que haja o quê? Bastante comida ou mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, disse Deus, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Vou fazer um parênteses aqui. O dízimo, as ofertas, não faz parte da lei de Deus. Tem muita gente falando sobre isso. O dízimo é da lei. Não é. Se você procurar na Bíblia, quem escreveu lá que deveria ter dízimo? Quem escreveu lá na Bíblia? Pelo que eles dizem. A lei. A lei foi escrita por Moisés. Quem veio primeiro, Abraão ou Moisés? Já existia a lei escrita naquela época? Mas veja lá em Gênesis capítulo 14, versículo 20, eu não botei não, mas tudo bem se alguém quiser ver depois. Não botei para a irmã lá botar no projetor não. E Abraão deu o dízimo de todas as coisas. O dízimo já é antigo. Uma coisa bem antiga, né? Fala sobre a oferta. Isso aí, obrigado. Fala sobre a oferta. O dízimo não é da lei. Paguem isso. Tem gente falando, mas Jesus Cristo não ensinou, não tem nada no Novo Testamento sobre dízimo. Tem. O problema é que as pessoas não leem como deveriam ler. Jesus Cristo, chega para os fariseus e fala, quem sabe, vamos lá, o que ele fala? Vocês que dizimam a hortelã, o cominho, coisa bem petitinha, bem tranquila, o que eles faziam? O que eles faziam? Desonravam a Deus. Aí Jesus Cristo fez, façam isso e também aquilo. Aquilo que? O dizimar. E Jesus Cristo, Deus está dizendo o seguinte, olha só, irmãos, são poucos os textos, eu acho que só tem 2 referente a isso. Façam prova de mim.
que Deus diz, pode me provar, pode me testar. E tem um exemplo lindo na Bíblia, e você deve conhecer, daquela viúva pobre. Lembra daquela viúva pobre? Porque tem gente que diz assim, mas eu não tenho tanto dinheiro assim. Deus não está querendo quantidade. Mas eu tenho que pagar minhas contas e está difícil a vida. Mas ele não colocou condições. O que ele disse foi o seguinte, pela viúva pobre você tem esse exemplo maravilhoso. O que Jesus Cristo fez quando aquela mulher entregou a única moedinha que ela tinha? Deu mais que todos. Uma moedinha. Deu mais que todos. Porque ela deu a Deus pensando neste versículo. Entregou a Deus o que é de Deus, no caso o dízimo, sua oferta, e Deus, será que deixou ela passar fome? Olha que naquela época viúva não tinha pensão alimentícia, não tinha pensão de marido falecido, não tinha INSS, não tinha Bolsa Família, não tinha Bolsa Gás, não tinha Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei de que lá. É tanta bolsa que a gente vai ter que arrumar uma mala, daqui a pouquinho, né? Não tinha nada disso. Tinha nada disso. Mas, no entanto, ela pegou a única moedinha que ela tinha e deu mais que todo mundo. Não é quantidade, é como é de coração, como é de nosso crer em Deus. E Satanás, ele tenta fazer exatamente isso. Fazer você não enxergar isso. Porque quando você não entrega o dízimo, Jesus Cristo, tem gente que não gosta dessa palavra, mas está escrito na Bíblia. Eu vou falar o que está escrito na Bíblia. Diz que ele é o quê? Ladrão. É ladrão. Sabe por que é ladrão? Vou pegar pesado, tá? Vou pegar pesado, mas é preciso. Né? Por exemplo, não sei quem é que dá e quem não dá aqui na igreja, porque eu não fico atrás disso. Eu posso falar tranquilamente. Né? Irmão Bento sabe disso, né, irmão Bento? Eu não pergunto quem deu, quem deixou de dar. Nunca perguntei. Né? Você está aqui sentado, se tem alguém aqui, espero que não. Você está aqui sentado, confortavelmente, desfrutando da luz, do ar-condicionado, da mensagem, dos cânticos, e você não deu um centavo para Deus, o que você está fazendo agora? Está roubando. Você não deveria nem estar aqui para desfrutar do que você não contribuiu. Não é pagou. Você não paga nada. Você devolveu. Quando Deus diz para que haja mantimento, tem pessoas que pegam que é só comida. Se você ler o texto bíblico, em todos os lugares, você vai encontrar ofertas de, sim, de comida, mas vai encontrar também ofertas de dízimo de valores. De valores. E Deus diz que quem é fiel nisso, no pouco, Deus vai abençoar em muito. Ele está dizendo isso. Mas pastor, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar minhas contas. Bom, você pode ter pensado o seguinte, aí duas coisas. Primeiro, você não crê em Deus, ou segundo, você é mau administrador. Problema seu. Aprenda a administrar teu dinheiro. Se ganha um salário, não queira gastar 2. Não é verdade? Se você ganha 3 mil, não pode querer gastar 6. Vai ficar em maus lençóis. Você é mau administrador da tua vida e dos teus bens. E Satanás sabe disso. E ele joga isso para você. Compra, vende, vai, faz fazendo. Aí chega na hora de pegar o dízimo, não tem o dízimo. Aí o que você fez? Além de roubar Deus, o que você fez? Você prejudicou o trabalho. Estamos em campanha de missões mundiais. Né, pastor Isaías? Pastor Isaías correu as salas todas e deu uma folhinha com o nome do pessoal e disse assim, aqui para você botar o seu valor, a sua oferta. Está aqui. Muito bem. Se você não contribui, né, não dá a sua oferta voluntariamente, quanto propôs no seu coração, o que vai acontecer? Aquele valor que deveria estar sendo gasto com os nossos missionários, por isso que eu falei que pode sim você influenciar lá, do outro lado do mundo, não vai. Você não está indo lá. Você não está sendo testemunha aos confins da terra. E Satanás sabe disso. Passamos, às vezes, dificuldades. Por que passamos dificuldade? As contas estão chegando, sabia? Pois é, igualzinho na nossa casa. As contas também chegam. E quem é que sustenta a obra? É Deus. Através de quem? Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele não precisa do teu dinheiro, ele não precisa do meu dinheiro, ele não precisa de nada de valor nosso. Mas ele diz o seguinte, você e eu somos responsáveis por manter a casa funcionando, a obra funcionando.
E aí Satanás faz a festa quando ele diz para você, ó, vai faltar dinheiro, tá? Não entrega não, tá? Ó, você está dando dinheiro para pastor. Né? Tem muita gente falando isso, você está dando dinheiro para pastor. Não, isso não existe, é coisa do Velho Testamento. Ele começa a influenciar a nossa cabeça de muitas e muitas formas, de muitas e muitas maneiras, e o trabalho fica prejudicado. O missionário não recebe, muitas das vezes os pastores que estão na liderança, os líderes que recebem, não recebem porque não teve dinheiro suficiente, que não é o caso da nossa igreja, graças a Deus por isso, mas tem deficiências, necessidades. E poderíamos fazer muito mais se todos enxergassem. Ah, pastor, mas eu não trabalho, eu não tenho salário. Tá bom, dízimo de zero é zero. Bacana, que conta boa, né? Tem isso também. Alguém deu 10 reais para mim de presente. Tire R$1. Isso aí. É tudo. Eu conheci um pastor, ainda está vivo o velhinho, tadinho, né? Coitado, né? Eu já devia ter levado ele porque ele está sofrendo, eu vejo ele sofrendo. Né? Mas Deus sabe o que faz. Quando a igreja dava um presente para ele, ele procurava saber o valor do presente. Para quê? Para tirar o dízimo. Nunca faltou nada na vida daquele homem. E quem é dizimista fiel sabe o que eu estou falando. Nunca falta nada. E por último, Satanás quer atrapalhar o plano de Deus, né? Lembra disso? Satanás quer atrapalhar o plano de Deus? 1 Pedro 1, 10 a 16. Olha o que esse texto fala. Final aqui, vamos lá. 10 a 16. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e proclamaram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo, ao predizer o sofrimento que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês, nós. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Portanto, estejam prontos para agir. Continue alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. E aí terminamos. A minha maneira de viver, ela também é modo de evangelizar. E aí tem um outro problema também. Satanás sabe disso. E ele trabalha para te atrapalhar na tua vida. Como assim, pastor, a minha maneira de viver? Eu vou pegar um pouco pesado. Hoje estou pegando pesado, não. Vou pegar um pouquinho pesado assim. Veja bem. Vai você andando na rua, aí alguém passa assim, não te conhece, olha e pensa que você é um ladrão, uma prostituta. O que fez com que ele pensasse isso? Muitas coisas, né? Eu não sei, porque eu não estou na cabeça de ninguém. Mas se eu for parar para pensar, às vezes o meu modo de falar, às vezes o meu modo de vestir, às vezes o meu modo de me comportar diante de uma situação vai demonstrar quem eu sou. Imagine você, uma mulher que vai para frente de todo mundo com um vestido que, sinceramente, mais apertado não dá, porque se apertar um pouquinho mais rasga. Ela está fazendo o quê? Chamando atenção. De quem? Não. Do homem. Sabia que o homem gosta de ver? Eu estou falando mentira ou não? O homem gosta de ver. E a mulher gosta de ser o quê? Vista. É provocar.
Aí você pega uma situação dessa, ou então uma roupa que, sinceramente, sem ou com, dá para ver tudo. Não pode. Qual é o evangelho que ela está pregando ali? Estou falando que você deve viver igual umas pessoas aí de determinadas outras religiões que manda você botar quase que uma burca em cima de estilo. Não estou dizendo isso. O bem vestido não quer dizer que você não possa... Não estou falando isso. E homens da mesma forma. Às vezes os homens andam pela rua que, sinceramente, é estranho, né? Que evangelho está sendo pregado ali? Às vezes a nossa fala, o nosso comportamento. Temos que ser maduros. O Mondal estava falando agora há pouco aqui sobre as vestimentas que o pessoal vai usar aqui direitinho e tal. Eu não diria nem aqui, Mondal. Porque você é crente em qualquer lugar, não é só aqui. Não é só aqui. Sua maneira de vestir, de falar, de viver, não pode ser aqui um e lá é outro. Não pode. Temos que nos comportar com decência, temos que nos comportar com ordem, temos que nos comportar de maneira que o mundo possa ver Cristo em nós. Cristo é visto em você? Você tem que fazer essa pergunta. Aí algumas mulheres até dizem assim, mas meu marido não se importa. O problema não é o marido. Você. De repente o marido não tem peito para falar você que está parecendo mais uma prostituta. Desculpa a palavra. Às vezes o marido diz, mas minha esposa não se importa. O problema não é a sua esposa, o problema é você. Você que não está vendo, não está enxergando. Às vezes ela já até falou várias e várias vezes do seu comportamento e você não se consertou. Reparem como é que são as situações. E Satanás sabe disso. Ele sabe que você também pode ser testemunha. E testemunha com a sua maneira de viver, porque nós somos santos. E temos que ser santo conforme Cristo foi santo. Você não consegue ver Cristo... Se você não consegue ver Cristo nas suas ações, no seu comportamento, nas suas vestiduras, é uma coisa muito errada. Uma coisa muito errada. Não é que você vai deixar... Não é isso. O mundo tem que ver Cristo em nós. Lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Por que você diz isso? Pelo modo que ela fala, pelo modo que ele anda, pelo modo que eles agem. É diferente. É diferente. Né? Antigamente dizia que você não poderia, por exemplo, os homens que usam terno, né? Você não pode chegar na frente do juiz sem terno. Pessoal, não tem que me comparar a outro homem, tem que me comparar com Deus. Às vezes um terno muito mal, feio, rasgado, surrado, velho, é horrível. Melhor uma calça jeans nova, mais ou menos boa, lavada, com a camisa direitinho, né? Lembra ele assim? Essencial. Você não sabe disso. Ele trabalha na sua vida, às vezes, para escandalizar o mundo e as pessoas dizerem assim. Vocês já ouviram essa frase? Eu ser crente que nem esse camarada? Eu ser crente que nem aquela mulher? Eu ser crente? Prefiro continuar onde eu estou. Já viu essa frase? Lastimável, né? E aí você pode dizer, as pessoas não, eu chamo para vir à igreja e ninguém vem. Mas não vai vir mesmo, não. Você não está sendo testemunha de Cristo. Então, quando Cristo chamou a gente para ser testemunha dele, ele quer muito mais do que simplesmente condutas religiosas e práticas. Não. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer uma vida plena, totalmente dominada, controlada por Deus, através do seu Santo Espírito, com ações, com pensamentos, com palavras que anunciam as boas novas. Assim como foi lá com Abraão, assim como foi com todos os outros servos do Senhor, com as suas falhas, mas também eles foram homens vistos por Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar a Deus neste momento? Pedir a Deus que nos ajude a entender o que é ser testemunha de Deus, porque ser testemunha de Deus é realmente, se bobear, difícil, mas não é impossível. Por isso que eu falei, pode ser difícil, fácil ou muito difícil. Você que escolhe, né, ser discípulo de Deus. Como vai ser discípulo de Deus? Vamos ficar de pé para descansar e vamos orar? Pedir a Deus que nos abençoe e nos ajude.